Salmo 23:1. E hoje nós vamos pregar sobre o Salmo 23:1 de novo. Então, a palavra de Deus é muito rica. E hoje eu não vou pedir para os irmãos abrirem, né? Nós podemos recitar todos juntos. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Nós vamos observar um pouco mais sobre o que esse texto significa na nossa vida. E quando nós lidamos com algum problema na vida, nós temos alguma coisa séria acontecendo, é muito comum que nós falemos com alguém, ou alguém que trabalha em algum local que pode nos ajudar, algum médico, algum servidor público. E quando a pessoa fala assim para nossa pessoa assim, pode deixar que eu vou cuidar pessoalmente disso. É um conforto, ele não vai terceirizar. Eu já tive situações que fui da FAB, falei com um colega de turma, ele já coronel, aí ele falou assim, não, fala com o sargento fulano. E eu sabendo que um coronel, se chegasse e falasse, deixa que eu resolvo, a situação seria outra. E quando alguém fala, deixa que eu cuido desse assunto pessoalmente. E vamos abrir lá em Lucas, capítulo 15, para começarmos a elucidar um pouco sobre isso. Lucas capítulo 15, começando do versículo 1. Tendo em mente sempre que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Antes de ler, vamos orar. Senhor, nós pedimos a Tua direção sobre a leitura da Tua palavra, que nossa compreensão seja realizada pelo Teu Santo Espírito. Opera em nós o Teu querer hoje aqui, no nome de Jesus. Amém. Lucas 15:1 diz: E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Ele lhes propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida, até que venha a achá-la. E achando-a, põe sobre seus ombros, cheio de júbilo, e chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos, assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Esse trecho final mostra que esse pastor, ele convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo. E aí ele faz o paralelo: digo-vos, assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende. Guardem essa alegria que há no céu pela salvação ocorrida. Seguindo o texto, ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até a achar. E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque eu já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. A tônica dessa alegria ocorrendo no céu diante da salvação. Primeiro no caso do pastor com as ovelhas e no segundo caso da dracma perdida. A sequência é a história do filho pródigo, que nós conhecemos bem. E eu vou ler o trecho final a partir do verso 20, que diz assim, já para aqueles que não estão familiarizados, eram 2 filhos de um homem que tinha posses. Um deles falou: eu quero viver a minha vida, adianta a minha herança, e foi, viveu a vida do jeito que quis, largou a casa para trás, o pai, e se arrependeu, deu com os burros na água, na expressão cotidiana, e retornou. E quando ele retornou, no versículo 20 diz: e levantando-se, foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Novamente, aí fala aqui na sequência, seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. Ele lhe disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai estava com ele. Mas ele respondendo disse ao pai:
Eis que te sirvo há anos, sem nunca transgredir o teu mandamento. Nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desprezou a tua fazenda, com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. Ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. Aqui no trecho, no versículo 23 e 24, mostra a alegria. O pai fala: trazei o bezerro cevado, matai-o, comamos e alegremo-nos. No versículo 24, e começaram a alegrar-se. Da mesma forma que na história da ovelha perdida e da dracma perdida, houve alegria com o retorno desse filho. E uma coisa que é interessante observar nessas três narrativas é que há dois tipos de personagem. Primeiro, a dracma que se perdeu, a ovelha que se perdeu e o filho que saiu de casa. E também há, no versículo 2, quando no versículo 1 fala assim: chegando-se a ele os publicanos e pecadores para o ouvir. Publicanos e pecadores iam ouvir o que Jesus estava dizendo. Publicanos eram aqueles judeus que faziam serviço para o Império Romano coletando impostos. Eles eram odiados pelos judeus, muitas vezes mediante corrupção também. E os pecadores ouviam Jesus. E os fariseus e os escribas murmuravam. É a mesma postura do filho que não quis que o pai recebesse com alegria seu irmão. No final do trecho, no versículo 29, ele se indignou e não queria entrar na festa, na alegria com a salvação do seu irmão. Então, nós temos esses dois personagens acontecendo aqui. Só que no meio disso tudo, existe um terceiro que está oculto em algumas histórias. No caso aqui é explícito, o pai recebendo o filho, o pastor buscando a ovelha. Na dracma ele não aparece, mas ele está ali como a mulher que buscou a dracma. E nesse meio entre os dois personagens, aquele fariseu religioso, que não queria que publicanos e pecadores ouvissem a palavra do Senhor, porque se satisfazia com a sua aparência de religioso, e eles estavam descontentes com aquilo que acontecia, a salvação. Nesse contexto da alegria, eu queria convidá-los a abrir lá em Isaías 53, versículo 10 e 11. Isaías 53, 10 e 11. Lembra: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. É o nosso texto central. Diz assim: todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Está falando do Senhor Jesus. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito com seu conhecimento. O meu servo justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Observa que, lá na parábola da dracma perdida, da ovelha perdida, do filho pródigo, houve alegria, e há alegria no céu diante de um pecador que se arrepende. Aqui ele fala o seguinte: ao Senhor agradou. O que é agradar? Trazer prazer, trazer alegria. Moê-lo, fazendo-o enfermar. A Deus agradou fazer o Senhor Jesus ser moído, fazendo-o enfermar. Mas tendo em vista o quê? Quando a sua alma se puser por expiação do pecado. A alegria de Deus nesse caso não era porque o Senhor Jesus foi moído na cruz, mas mediante aquilo que ele fez para que houvesse a expiação do pecado. Nós conseguimos ver o paralelo, por que a alegria no céu. Tanto que ele fala na sequência, aqui foi o pai, na sequência fala assim: verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. A posteridade, todos nós que fomos gerados em Cristo, fazemos com que haja prazer. Obrigado. Prazer da parte do Senhor em relação à nossa salvação. E na sequência, o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Ou seja, quando ele fala que o meu servo justificará muitos, porque as suas iniquidades levará sobre si. Da mesma forma que houve alegria na salvação do filho, a alegria pelo encontrar a dracma, houve no coração de Deus, agradou ao coração de Deus, moer o Senhor Jesus Cristo para que houvesse a expiação dos nossos pecados. Nós já paramos para pensar nisso, tanto o Senhor Jesus quanto o Pai nesse texto demonstram satisfação nessa obra, que foi penosa, que foi sofrida,
mas havia um objetivo: quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Por que essa alegria de Deus em relação a isso? Qual é o sentido de Deus se alegrar nisso? Primeiro, Deus sabe exatamente daquilo que nós fomos salvos. Nós podemos ter um vislumbre pela Escritura, mas Deus sabe perfeitamente daquilo que fomos salvos. Porque nós não temos a capacidade sequer de imaginar o que seria nossa vida sem o Senhor de modo eterno, essa perdição. Então o Senhor se alegra e por isso Ele demonstra com muita clareza essa ocorrência. Nós que somos salvos, mesmo sem termos o pleno conhecimento do que nós fomos salvos, e sim um vislumbre parcial dele, devemos nos alegrar, porque se o Senhor se alegrou, imagina, eu estou falando em relação a nós cristãos, que conhecemos a palavra de Deus, já cremos no Senhor Jesus Cristo. A marca, como dizem muitos do cristão, é a alegria. E quando nós vemos se o Senhor se alegrou com a salvação do homem que se arrepende, a Deus agradou fazer o Senhor Jesus ser moído, tendo em vista a expiação do nosso pecado, é o que é natural e esperado de nós nos alegrarmos, ainda que não saibamos plenamente exatamente do que fomos salvos. É nossa capacidade máxima entender o que o Senhor falou, ver como o Senhor reagiu diante da nossa salvação. Não é o peso da religião, eu tenho que ter alegria, não, porque eu tenho que ser alegre. Não é isso. É ter a compreensão plena do que Deus fez e falar assim, ainda que eu não tenha, se Deus se alegrou com a minha salvação, a ponto de o agradou moer o Senhor Jesus na cruz, tendo em vista a expiação do meu pecado, eu devo me alegrar, por consequência natural disso. E voltando para o Salmo 23, agora vamos abrir lá, por favor. No Salmo 23:1, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Em algumas Bíblias, provavelmente vai estar tudo em caixa alta, né? Ali, como está ali na tradução, ali na tela. O Senhor aqui é Jeová. Jeová é o meu pastor, nada me faltará. Porque há outras palavras traduzidas por Senhor, Adonai. Então, no caso aqui é Jeová, o original hebraico. E nós lembramos, quem é Jeová? Quando Moisés perguntou, quem eu digo que está me enviando a falar com o povo de Israel? E ele falou, eu sou Jeová, eu sou o autoexistente. Jeová é aquele que existe por si só. Ele não tem nenhuma força, nenhuma energia externa que o tenha dado vida e que condicione sua existência. Ele é o autoexistente. Só que nós, na Escritura, vemos muitas vezes esse nome Jeová atrelado a outros predicados de Deus, que nos fazem conhecer melhor quem é Deus e como Ele age. Vamos abrir lá em Gênesis 22:14. Gênesis 22:14, aquele episódio em que o Senhor fala que Abraão deveria sacrificar Isaque, seu filho. E quando eles estavam lá prestes ao momento do sacrifício, Isaque perguntou, onde está o cordeiro? E Abraão falou, o Senhor proverá. E no versículo 14 diz, e chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá. Donde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Qual é o nome que nós temos aqui? Jeová o quê? Jeová Jiré. O Deus que faz a provisão, o Deus que provê. O que é prover? É suprir a nossa necessidade. Qual era a necessidade de Abraão aqui, que estava em vias de sacrificar seu filho? Era que tivesse algo no lugar de seu filho que pudesse ser sacrificado. Aquela, com certeza, era a maior necessidade de Abraão naquele momento. Era a maior angústia da sua alma, o maior luta que ele tinha, embora sendo obediente, mas era um clamor que ele tinha interno, por óbvio, pela situação de vida. Então, Jeová Jiré, o Senhor que provê, é o mesmo Senhor que é o meu pastor. O Jeová é o meu pastor, nada me faltará. No momento que Abraão teve a sua necessidade provida por Deus, ele falou, o Senhor proverá. E até aquele momento disse isso, Jeová Jiré. Jeová é o meu pastor. Nós vimos uma faceta de Jeová aqui, Jeová Jiré. Só que nos versículos anteriores, no versículo 11 e 12, diz assim, mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse, Abraão, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. Então disse, não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste teu filho, o teu único filho.
Então, a partir do momento em que o Senhor falou, o anjo do Senhor falou: Abraão, calma, não estendas a mão sobre o moço. E logo depois foi encontrado o cordeiro que morreu no lugar de Isaque. E Abraão falou: Jeová Jiré, a provisão do Senhor. Um conceito que eu queria expandir aqui com os irmãos é esse anjo do Senhor que está presente nesse momento. O anjo do Senhor, aqui no Velho Testamento, se refere ao Senhor Jesus Cristo. É o próprio Senhor Jesus que está falando ali com Abraão. Há diversos textos para provarmos isso, mas eu vou pegar especificamente um, lá em Juízes, capítulo 13. Só para nós expandirmos o conceito do anjo do Senhor, porque ele será importante. Juízes 13, inicialmente o verso 3. Diz assim: E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhes: Eis que és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Então o anjo do Senhor está na história conversando. No versículo 17 diz assim: Disse Manoá ao anjo do Senhor: Qual é teu nome, para que quando se cumprir a tua palavra te honremos? E o anjo do Senhor lhe disse: Por que perguntas assim pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Então Manoá tomou um cabrito e uma oferta de alimentos e os ofereceu sobre uma penha ao Senhor. E ouve-se o anjo maravilhosamente observando Manoá e sua mulher. Sucedeu, quando a chama do altar para o céu, o anjo do Senhor subiu na chama do altar. O que vendo Manoá e sua mulher caíram em terra sobre seus rostos. E nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá nem a sua mulher. Então compreendeu Manoá que era o anjo do Senhor. E disse Manoá à sua mulher: Certamente morreremos, porque temos visto a Deus. Aqui nós vemos o anjo do Senhor, é Deus, é o Senhor Jesus Cristo, antes da sua encarnação aparecendo. Você tem esse episódio acontecendo lá com Agar em Gênesis 16, em Juízes capítulo 2, em Boquim. Então, em vários momentos, nós temos uma manifestação que os teólogos chamam de teofania, de Jesus antes da sua encarnação aparecendo. Mas por que eu estou falando isso? Outros exemplos, em vários elementos, o anjo do Senhor aceita a adoração, em outros textos mostra que ele recebe a adoração, ele fala: meu nome é maravilhoso. E o próprio Manoá falou à sua mulher: temos visto a Deus. Mas esse anjo do Senhor foi aquele que apareceu a Abraão e falou assim: eis-me aqui, não estendas a mão sobre o moço, não lhe faças nada. Porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste teu filho, teu único filho. Quando ele fez o momento em que Deus passou a ser conhecido por Abraão como Jeová Jiré, o Senhor proverá, quem estava presente ali? O anjo do Senhor estava presente ali. O Senhor Jesus estava presente ali. E nós vemos, seguindo que há muitas outras palavras que são a continuação de Jeová Jiré. Nós podemos pegar Jeová Shalom. É o que é isso? O Senhor é a minha paz. Vamos abrir lá em Juízes, capítulo 6. Eu estou pegando o Jeová Jiré, foi a primeira vez que ela foi falada ali em Gênesis. Em Abraão, no episódio de Abraão. Agora, a primeira vez que é mencionado Jeová Shalom é aqui em Juízes, capítulo 6. Versículo 24. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e chamou-lhe: O Senhor é a paz. E ainda até os dias de hoje está em Ofra dos Abisteritas. O Senhor é a paz aqui é a primeira vez que aparece Jeová Shalom. Só que se a gente voltar 2 versículos... Então viu Gideão, que era o anjo do Senhor. E disse Gideão: Ah, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Então, nesse momento do Jeová Shalom, o anjo do Senhor estava ali também, da mesma forma que ele estava em Jeová Jiré. Lembra, Jeová é o meu pastor, nada me faltará. O Deus que faz a provisão é o meu pastor. O Deus que é a minha paz é o meu pastor. Porque esse anjo do Senhor... O versículo 11 diz assim, desse mesmo texto: Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Bisreíta, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o salvar dos midianitas. Gideão estava numa situação em que os midianitas dominaram Israel, e Gideão foi um homem levantado por Deus para livrar Israel. Haveria uma guerra, mas ele era Jeová Shalom. E nessa guerra, Gideão, com 300 homens, venceu aproximadamente 72 mil midianitas. Com todo aquele estratagema dos cântaros à noite, que os irmãos podem ler aqui em Juízes. Então, Jeová Shalom
o Jeová, que é o nosso pastor, foi utilizado aqui como uma forma de Deus se manifestar a Gideão. Eu sou quem traz a paz. O que eles necessitavam aqui, debaixo daquele jugo dos midianitas? Os midianitas não iam embora. Os midianitas não iam sair dali. Então foi necessário que ele fizesse a paz. Mas além de fazer a paz, tem a expressão, o Senhor dos Exércitos, que é Jeová Sabaoth, que nós podemos abrir lá em Zacarias capítulo 1, o versículos 9 a 17. Lá com Abraão e Isaque, apareceu o anjo do Senhor em Jeová Jiré. Com Gideão, apareceu o anjo do Senhor em Jeová Shalom. E agora aqui em Zacarias, capítulo 1, nós podemos ler o versículo 12. Não, o 14. Começa a falar assim. Pode ser o 12. Então o anjo do Senhor respondeu e disse: o Senhor dos Exércitos, ó Senhor dos Exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e da cidade de Judá? E seguindo no 14, e o anjo que falava comigo me disse: clama dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, com grande zelo estou zelando por Jerusalém e por Sião. Esse anjo do Senhor, novamente aqui, junto com a primeira vez que aparece a expressão Jeová Sabaoth, o Senhor dos Exércitos. O anjo do Senhor está sempre, sempre. O Senhor Jesus está sempre nesses momentos. E quando ele fala isso, observa que nós temos um outro elemento que mostra que é Jesus. Ele está zelando por Jerusalém e por Sião. Ele está intercedendo. E essa narrativa ela demonstra no versículo 11, o anjo do Senhor, no versículo 12, e a expressão Senhor dos Exércitos acontece durante a narrativa. Uma outra expressão muito famosa é o Deus que cura, que é Jeová Rafá. Então nós podemos ler Êxodo 15, versículo 26. Êxodo 15, 26. Aquele episódio que os israelitas tinham saído do Egito, encontraram águas amargas em Mara. E diz assim: e disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara, Jeová Rafá. Novamente, aqui, Jeová sendo colocado junto com uma expressão que designa a personalidade e os atributos de Deus. E os irmãos sabem, lá em 1 Coríntios 10, 4, diz assim: e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Nesse contexto, quando fala de todos que beberam no deserto de uma pedra espiritual, na figura daquela água que foi sarada lá em Mara, a pedra era Cristo. Todos esses elementos nós vemos que o Senhor, sendo o nosso pastor, Jeová Jiré, Jeová Shalom, Jeová Rafá, Jeová Sabaoth e todos os outros elementos, o anjo do Senhor está sempre ali, o Senhor Jesus está sempre ali. Quando nós vemos o Jeová Jiré, qual era a grande necessidade da nossa vida? A salvação. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E o que o Senhor Jesus fez? Ele foi lá e fez a salvação. Por isso que ao Pai agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando ele se puser por expiação pelos nossos pecados. Então, tudo aquilo que o Jeová Jiré está demonstrando a nossa necessidade, Jesus Cristo foi lá e resolveu. Lembra quando eu falei no início? Eu mesmo vou tomar conta pessoalmente disso? É o que o Senhor Jesus fez. O Senhor, que é o nosso pastor, ele pessoalmente tomou conta de tudo que era necessário. E nós vemos isso em todos esses elementos. Qual era a nossa necessidade em relação ao mundo espiritual? Porque éramos inimigos de Deus. Vamos abrir lá em Efésios 2,14. Efésios 2,14 e 15. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derribando a parede de separação que estava no meio. Na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Jeová Shalom. Era aquilo que nós precisávamos, era salvação. Aquilo que nós precisávamos era paz com Deus. Jesus Cristo veio, efetuou a nossa salvação. Jesus Cristo veio e nos trouxe a paz com Deus, o Jeová Shalom. E é interessante que no versículo 13, ele fala:
Agora em Cristo, vós que estáveis longe, já pelo sangue dele chegastes perto. Os que estavam longe eram gentios. No 16 e 17 ele fala: e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com elas a inimizade. Vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe, aos gentios, e aos que estavam perto, aos judeus. Quem está falando isso? Vamos para Isaías 57, versículo 19. Isaías 57. Nós lemos em Efésios: vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Isaías 57, 19 diz: eu crio o fruto dos lábios. Paz, paz para os que estão longe e para os que estão perto, diz o Senhor, e eu os sararei. Quem está falando? É Jesus. Ele veio e trouxe a paz aos que estavam longe e aos que estavam perto. Em Isaías ele diz: eu crio o fruto dos lábios. Ele é o verbo, a ação. O Pai fala: paz para os que estão longe e para os que estão perto, diz o Senhor, e eu os sararei. O Jeová Shalom agindo na nossa paz. Tanto é ele que está falando, que no versículo 18, ele diz assim: eu vejo os seus caminhos e os sararei. Nós vimos em Efésios que ele nos sarou. Também os guiarei. Nós conhecemos lá em Mateus que diz que um só é o vosso guia, que é o Cristo, tá? E tornarei a dar consolação. Quem foi que nos enviou o Consolador? É o Senhor Jesus o tempo todo. Em todos esses momentos, ele está presente como o Senhor, que é o meu pastor, e nada me faltará. Como em todas as vezes, Jeová Jireh, Jeová Shalom, Jeová Sabaoth, Jeová Rafá, o anjo do Senhor está ali agindo, o anjo do Senhor está ali pessoalmente. Eu vou resolver o seu problema. É isso que ele vem fazendo. O Jeová Sabaoth também, o Senhor dos exércitos. Apenas para mencionar, vamos lá para Colossenses 2, estamos em Efésios, vamos a Colossenses, que é próximo. Colossenses 2, um ato de guerra do Senhor Jesus Cristo, o Senhor dos exércitos. Colossenses 2, 14 e 15. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contrário a nós e que constava em ordenâncias, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando-o na cruz, e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Despojar é um ato de guerra. É quando você vence o inimigo e você toma aquilo que lhe pertencia. Jeová Sabaoth, o Senhor dos exércitos, é o próprio Senhor Jesus que removeu as ordenanças, os ritos que eram contrários a nós, e despojou os principados e potestades. O Senhor dos exércitos foi lá e tomou. Sempre o Senhor Jesus agindo. Apenas para não me alongar, para finalizar muito essa questão, 1 Pedro 2,24, nós podemos ler. Pedro 2,24. Carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, Jeová Rafá. A chaga espiritual, que está lá em Isaías capítulo 1, versículos 4 e 5, falando com Israel, nós vemos que é uma chaga espiritual, porque havíeis ainda de ser feridos, visto que continuais em rebeldia. Toda a cabeça está doente, todo o corpo está enfermo. É Deus falando do pecado de Israel. Então nós fomos sarados pelo Jeová Rafá. Então, em todo momento, nós vemos que ele agiu como aquele que tem todo o poder e resolveu estar presente para ser o nosso provedor, para ser a nossa cura, para ser o nosso Senhor dos exércitos, para ser a nossa paz. Então, voltando lá para o Salmo 23:1, quando a gente olha, Jeová é o meu pastor. Nada me faltará, você se dá conta que Jeová é esse que é o seu pastor? É o Jeová Jireh. O anjo do Senhor estava lá com Abraão. É o Jeová Rafá. É o anjo do Senhor que estava lá em Mara, curando, sarando as águas. É o Jeová Sabaoth, lá em Zacarias, que intercedeu por Jerusalém e efetuou a nossa salvação na cruz, despojando os principados e potestades. Em todos esses momentos, você vai sempre observar, quando Jeová tem algo junto com ele, o anjo do Senhor está ali, o Senhor Jesus está ali, porque ele é o nosso pastor. E todos os seus atributos são alocados ao Senhor, que é o nosso pastor. Então, quando
Nós lemos lá no início, a dracma perdida, a ovelha perdida, a alegria que há no céu, nós vemos que ao Senhor agradou moê-lo. E hoje eu percebo, esse Jeová é o que veio e falou assim, deixa comigo que eu vou resolver. Eu sou o seu pastor. Lembra que semana passada eu falei no singular, o Senhor é o meu pastor? Então nós temos essa convicção hoje, lendo a palavra de Deus e observando isso, que Ele veio cuidar pessoalmente de tudo que era necessário à nossa existência. E por isso não é uma questão religiosa de ficar, eu preciso ser alegre. É você ter o conhecimento e não tem como não se alegrar e exultar nisso. Por isso Davi falou, restitui-me a alegria da salvação. Quando ele se viu arrependido do seu pecado, Senhor, restitui-me a alegria da salvação. Então, meus irmãos, que Jeová, sendo o nosso pastor, o meu pastor, possa nos trazer essa alegria, esse conforto ao coração. Amém? Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos porque a Tua palavra é infinita, é maravilhosa e nos mostra como a Tua ação nas nossas vidas foi sobremaneira grandiosa e inimaginável mesmo, Senhor, inescrutável. Nós não conseguimos sequer sondar aquilo que nos aguardava e do que fomos salvos verdadeiramente. Mas podemos ver na Tua Escritura como o Senhor agiu para nos salvar, enviou o Senhor Jesus para cuidar de nós, Senhor. E te somos gratos e que o Senhor esteja sempre trazendo à nossa memória essa obra de salvação para que possamos caminhar nessa vida de modo alegre, de modo soberano em relação à Tua palavra. É o que nós oramos e te pedimos um bom restante de culto. No nome de Jesus, amém.